Apocalipse 2, do 12 ao 13. Apocalipse capítulo 2, 12 e 13, que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás vive. Aqui, o Senhor Jesus Cristo está se apresentando à igreja de Pérgamo, deixando claro para a igreja de Pérgamo que ele é quem tem o poder da morte e não o imperador. Ele tem o poder da morte e não Satanás. É ele quem tem a espada de 2 gumes afiada. Nós já vimos isso, que é uma referência a uma mensagem de confiança e segurança que a igreja precisaria ter em um tempo de perseguição tão terrível, onde para todos os lados que eles olhavam era apenas idolatria, onde eles testemunharam a morte de um dos seus, de uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Então aqui era onde estava vivendo uma perseguição muito dura, muito cruel. Porém, eles não negaram a fé, eles se mantiveram fiéis e eles permaneceram testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas, oi. Não, é. É. É uma carta promessa, é um livro onde o povo de Deus precisa sentir a segurança. Observe que Deus ele vai dizendo as coisas que vão ocorrer na história. Muitas que já haviam ocorrido, outras que estavam ocorrendo e muitas que estariam por acontecer. E como é que elas aconteceriam se não fosse Deus que estivesse no comando e no governo da história? Se não fosse Ele que estivesse com a espada afiada de 2 gumes. Então isso deve nos confortar. Porém, não ignorar o fato de que Satanás ainda atua. Apesar dele estar preso, acorrentado, porém o Senhor permite em muitas ocasiões que ele atue em determinadas situações, porém com algum limite, que é o que nós vamos ver. Ele diz: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Aqui, Jesus Cristo está mostrando para aqueles irmãos da igreja de Pérgamo que ele conhecia muito bem a situação deles. Eles não estavam sendo ignorados. Eles não estavam vivendo sem nenhum tipo de observação. Pelo contrário, Jesus Cristo conhecia muito bem a luta deles. E reconhece que lá o trono de Satanás era real. Pérgamo era uma cidade grega e que queria muito se parecer com Atenas. Era como se Pérgamo, a ostentação, o anseio de Pérgamo fosse querer se parecer com Atenas, uma das cidades mais idólatras que existiam no tempo grego. Foi lá em Atenas que Paulo, andando, ficou incomodado no seu espírito por ver tanta idolatria, tanta prostituição. Eram ídolos para todos os lados.
até que tinham um ídolo que eles colocaram um nome a um Deus desconhecido. E foi quando Paulo se utilizou sabiamente desta cultura deles para dizer esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu anuncio. E apresentou o Senhor Jesus Cristo. Porém, Pérgamo queria ser igual a Atenas. E parece que conseguiram. Porque Jesus Cristo está dizendo que o trono de Satanás habitava em Pérgamo. A idolatria lá era terrível e a perseguição aos cristãos era cruel. Aqui, meus irmãos, além de dizer que era o trono, era o lugar onde Satanás habitava. Só que não era apenas o lugar onde Satanás habitava, era o lugar onde esses irmãos em Cristo habitavam. Então foi o lugar onde eles nasceram, foi o lugar onde eles cresceram, era o lugar que eles conheciam e onde se identificavam. Porém, era lá que eles precisavam vencer o mal. Era lá que eles precisavam se opor às forças das trevas. E aí, nós podemos observar essa questão de trono em Apocalipse, quer dizer governo. Então era lá que Satanás governava, em Pérgamo. Mas isso significa que Deus não estava no controle? De forma alguma. Porque Satanás estava governando uma cidade. Um povo naquela cidade. As autoridades daquela cidade. Mas o trono de Deus está nos céus. Uma referência a que dos céus ele governa acima de todo e qualquer trono. Mais uma palavra, mais uma referência para dizer que eles não estavam sozinhos e Deus não estava de mãos amarradas porque Satanás tinha um trono ali. Mas Deus atuaria ali. E nós vimos isso já em alguns estudos. Porém, eu quero trazer agora para nós. E o que é que nós temos? Satanás tem um trono. Satanás tem armas. Tem dardos inflamáveis. E nós o que temos? Nós temos a espada. Nós temos o poder que há em Cristo. Observe o que Jesus Cristo diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do 16 ao 19. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Do 16, Pedro dá uma resposta ao questionamento de Jesus Cristo, que estava perguntando a eles quem o povo diria ser o Cristo, quem o povo diria ser Jesus. E cada um dizia uma coisa, menos quem de fato ele era. E aí Jesus Cristo se volta para os seus discípulos e pergunta aos discípulos quem é Jesus. Observe o versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui Pedro declarou a palavra de Deus. E como é que nós sabemos que Pedro declarou a palavra de Deus? Porque foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo. O versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus Cristo pega aquela afirmação de Pedro e diz: olha Pedro, você é mais que feliz, você é bem-aventurado porque o Pai te revelou. Isso é a palavra dele, isso não é uma palavra de homens. E também, isso não foi revelado por você. Apesar de você ter falado, não foi você quem revelou. Foi o Pai que escolheu você para se revelar, para me revelar,
para revelar a palavra dele. Aí veja que interessante, Jesus Cristo diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui é que, olha, da mesma forma, Pedro, que você me reconheceu, da mesma forma que foi revelado em você quem eu sou, eu te reconheço. Você também é pedra, Petros, pedrinha. Você é uma pedrinha. Interessante que no texto de Apocalipse, se você observar, Jesus Cristo vai falar dessa pedrinha também, no texto que nós estamos lendo. Que não é só Pedro que recebe esse nome, que é reconhecido pelo nome, mas cada um daqueles que são fiéis a Cristo receberão como galardão uma pedrinha branca, num qual tem um nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que o recebeu, e é óbvio, o próprio Cristo. Então é uma forma de Deus reconhecer aqueles que reconhecem o seu Filho. E quando Pedro reconhece Jesus Cristo, tem a revelação nos lábios, Pedro é reconhecido por Cristo. E sobre o que Pedro fala, ou seja, através do que Pedro vai pregar a partir daí, sobre Cristo sendo o Messias, o Filho do Deus vivo, a igreja seria edificada. Mas não é sobre o que Pedro fala apenas. A igreja vem sendo edificada sobre o que vocês também anunciam. Quando você anuncia a palavra de Deus, quando você fala a palavra de Deus como ela é o Pai que está revelando a palavra de Deus em você. E o próprio Cristo também chama você pelo nome, dizendo: também eu te digo, tu és Julieta, tu és Cleide, tu és Ione. Ele chama você pelo nome e diz: sobre esta pedra, sobre este evangelho, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja, reconhecendo você. E ainda Pedro recebe as chaves do reino dos céus. O povo, muita gente entende diferente isso, como que São Pedro está lá abrindo e fechando os céus para um entrar, outro não entrar. Não, não é só Pedro que tem as chaves dos céus. Não é só Pedro que tem a espada do Espírito. Não é só Pedro que tem a autoridade da rocha. É todo aquele que reconhece e anuncia Cristo como Filho de Deus. Jesus como Cristo, Filho de Deus. Esse tem as chaves do reino dos céus. E quando ele anuncia a palavra de Deus sobre o incrédulo, sobre o pecador, ele está fechando ou abrindo nos céus o reino. Assim são aqueles que vivem em Cristo. Por isso, meus irmãos, não é apenas você que tem autoridade, mas todos aqueles que anunciam a palavra de Cristo. Não é apenas Pedro, mas todos aqueles que anunciam a palavra de Cristo. Referente a tronos, observe o que o Pai diz no livro de Apocalipse, o que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, diz no livro de Apocalipse, capítulo 21. O livro de João, em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 21, que diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Observe a honra que ele te dá. O trono de Cristo é eterno. O trono do Pai é eterno. E você terá acesso ao trono celestial. Você reinará com Cristo. Agora, referente ao trono da besta, ao trono do diabo, vamos ver Apocalipse capítulo 16, o versículo 10, que diz assim: derramou o
o quinto anjo, né, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então observe que quem governa o trono dos perversos é Deus. Ele tem um propósito até no perverso. Ou não é isso que diz no livro de Provérbios capítulo 16? Deus fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Então o trono do perverso existe, mas não está sem governo superior. Não é que não tenha um limite e não é que não tenha um tempo determinado para existir. Assim também é o trono da besta. Quando o anjo derramar sobre esse trono a taça da ira de Deus, eles vão sofrer o tormento daquele que governa de verdade. E os irmãos de Pérgamos podiam se consolar com essa palavra. É temporário, irmãos. Não importa, é temporário. Vamos resistir firmes. Vamos estar firmes diante do nosso Deus. Porque, ainda que eles destruam a nossa vida, o nosso corpo, eles não podem tocar na nossa alma. Nós passaremos de uma transição, passaremos dessa fase inferior, transitando para uma fase superior, eterna, com Cristo nos céus. Então esse conforto de que Deus é quem está no controle fazia com que eles permanecessem firmes. Mas, como eu disse no início, repito, vocês é quem tem o poder de atacar as portas do inferno. Duas referências a respeito do poder das trevas que eu acho curioso. Primeiro, Jesus Cristo não falou que o inferno tinha armas para atacar, apesar de ter. Mas observe que Jesus Cristo apresenta o inferno como que tendo medo de vocês. Porque se o inferno é apresentado como aquele reino que tem portões trancados, é porque esse reino tem medo que vocês o invadam. É óbvio, se os portões de um reino são trancados, é para impedir a invasão dos inimigos. E é isso que Cristo está dizendo. As portas do inferno, os portões do inferno, não vão prevalecer contra vocês. Vocês marcharem, vocês seguirem em frente, vocês vão destruir as portas do inferno. Porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso eu vos digo, ide e pregai o evangelho a toda a criatura, porque as portas do inferno não resistirão ao avanço de vocês. E quando apresenta Satanás atacando, é com dardos inflamáveis, é com flechas. Ora, o inimigo, quando sabe que não pode vencer pela espada, ataca por flechas, para que não chegue o avanço do adversário, para que o máximo que puder ter de distância do inimigo, ele se mantenha, destruindo o inimigo de longe, porque ele não consegue combater à altura. E o que Cristo apresenta para nós é que nós temos a espada e o escudo para nos protegermos dos dardos inflamados do inferno. Ok, nós temos o escudo e nós temos a espada. Nós vamos lutar cara a cara, enfrentar as trevas e destruir os portões do inferno. Veja o que diz a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, 12 e 13. Carta aos Hebreus, capítulo 4, o 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva. É a única palavra que é viva e é eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela não atinge apenas a vida biológica, física
das pessoas. Ela atinge a alma das pessoas e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa é a espada que vocês têm. Essa é a espada que pode destruir o inimigo. Não só o inimigo espiritual das nossas almas, que é o diabo, como os inimigos e adversários de nossa fé. Aqueles que não creem em Cristo e que distorcem a palavra de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 10, 3 a 6. Veja o que ele diz, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 6. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então, com essa espada, você pode sim abrir as portas do inferno e tirar de lá de dentro aqueles que são cativos do diabo. Porque você é quem tem o poder, e o diabo teme você. Ele fica de longe lançando setas, até que você seja atingido e ele possa se aproximar. Porém, se você tem a palavra, se você anda no Espírito, ele tem medo de você, e se esconde de você, e foge de você, e te ataca de longe. Mas nós temos esse poder, essa poderosa arma para destruir fortaleza, anulando sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo, escravo, prisioneiro de guerra, todo pensamento e obediência a Cristo. Nós pegamos esses desobedientes e trazemos a obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, meus irmãos, honremos essa palavra, valorizemos essa palavra. Ela é a espada que faz tremer o inferno. Ela é a espada que pode destruir as portas do inferno. E assim nós estaremos firmes e seguros, como aqueles irmãos da igreja de Pérgamo que não desistiam da sua fé. Vamos responder mais uma vez com um hino. Se alguns irmãos tiverem algo a questionar, a perguntar, a acrescentar, fiquem à vontade. Se não, vamos para o hino de novo, 136, onde nós cantaremos a nossa rocha eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras vem penar, nem na paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus.
Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus? Pedir para o irmão Carlos nos conduzir em uma oração ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui unidos e reunidos no teu santo e divino nome, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos fortalece na fé, nos dá força, fé e coragem, ajuda-nos nas nossas dores, nas nossas dificuldades, Senhor Deus. Guia os nossos passos, nosso caminho, nossa jornada, visita os nossos lares, nossos familiares, nos dá ânimo, Senhor Deus, para continuarmos na jornada, olhando e citando Cristo acima de tudo e de tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora é o momento de alimentar o corpo. Propositalmente, colocamos a devocional para antes da refeição, para que a gente tenha essa consciência de que o mais importante é isso mesmo, o Espírito. Vamos agora nos alimentar agradecidos ao Senhor. E eu já vou orar também pelo alimento, né, para que os irmãos comam tranquilos lá. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo alimento que nos concede cotidiano, que o Senhor abençoe, Pai amado, esse alimento para que a energia que Ele nos proporcionará seja voltado para o Teu serviço, que a gente possa glorificar o Teu nome, não só enquanto preparamos, quando também buscamos os recursos para tê-los e enquanto estamos nos alimentando, saboreando aquilo que gostamos e também depois que somos nutridos. Que tudo sirva para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.